Página 55. Devemos ver a igreja como pessoas, não um prédio. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não sei se vocês notam, mas eu nunca falo assim: olha, a reunião vai ser aqui na igreja. Que esse prédio aqui não é igreja. A igreja não é um prédio feito de tijolo. A igreja somos nós, as pessoas. Eu sempre falo o prédio da igreja, porque a igreja somos nós. Então é o prédio nosso, da igreja. Olha para o seu vizinho e fala assim: se você já é convertido, você é uma das pedras desta igreja. Escuta bem o que eu vou dizer aqui. Olha aqui para mim, por favor. Veja bem, a Bíblia fala que Jesus é a pedra angular. Você sabia que nós não somos tijolos da igreja, nós somos pedras. Tijolo é algo que o homem faz, é feito pelo homem. Pedra é algo que Deus faz. Pedras foram feitas por Deus, tijolo é feito por homem. Então nessa igreja espiritual, que é formada por pedras vivas, quem é a pedra angular? Jesus. Olha esse texto bem no meio da página 55. Diz assim: o apóstolo Pedro ilustra bem a verdade acima. Isso aqui é tirado diretamente da Bíblia, 1 Pedro 2, 4 e 5. Olha que o Pedro disse. E lembra que Pedro foi aquele que Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra. Olha que Pedro diz. Agora ele mostra que não é só ele que é a pedra. Ele fala que todos nós somos pedras. Pedro é pedra, mas nós também somos. Olha o que ele diz aqui: chegando-vos para ele a pedra que vive, que é Jesus, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso é profundo demais. Ele diz que eu e você, e ele também, nós somos pedras vivas, edificadas sobre a pedra angular, e nós estamos construindo uma casa espiritual para manifestar a glória de Deus aqui na terra. Que coisa fabulosa! Que coisa fabulosa. Você é uma pedra viva. Você faz parte disso. Então nunca veja a igreja como um prédio, esse prédio feito de tijolo aí, não. A igreja somos nós. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Agora, a Bíblia fala que a nossa própria vida, nosso corpo é o verdadeiro santuário, o prédio do Senhor. 1 Coríntios 3, 16, 17. Estou na terceira estrela, página 56. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Assim, sendo cada membro do corpo de Cristo uma pedra viva, devemos lapidá-las bem, para que cumpram corretamente a sua função na construção desse grande edifício. A Bíblia mostra em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, que o ministério quinto, o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, não estão aí colocados por Deus para fazer um ministério. Muito pelo contrário, nós do ministério quinto estamos aí para equipar e treinar os santos, para os santos fazerem esse ministério. Bem no final da página 56 diz, o grego original, a palavra equipar, é catartismo, de onde também provém as palavras artesão, artista e artífice, alguém que trabalha com as mãos para fazer ou construir algo. É especialmente interessante que essa mesma palavra aparece pela primeira vez no Novo Testamento em conexão com a vocação dos discípulos. Quando Jesus andava ao longo das margens do mar da Galileia, ele viu dois pares de irmãos, Pedro e André, Tiago e João, sentados num barco, muito ocupados com alguma coisa. Eles estavam consertando suas redes. A palavra consertar é aquela mesma traduzida em Efésios capítulo 4, que fala que nós, os pastores, apóstolos, evangelistas, estamos aqui para consertar, para equipar, para aperfeiçoar os santos, para que os santos possam fazer o ministério. Então nós temos que entender
que não devemos nunca criar uma dependência mórbida nos grandes homens de Deus. Hoje em dia, existe um neoclericalismo acontecendo nas igrejas evangélicas. O povo fica eternamente dependente nas orações do grande homem de Deus. Só vem para o culto para receber a bênção. Mas a Bíblia fala que não. A igreja do Novo Testamento não é para ser clericalista. A igreja do Novo Testamento, os pastores e líderes estão aí para equipar os santos, para consertar, para aperfeiçoar os santos, para os santos poderem fazer o grande ministério do Senhor. Você está entendendo? Então, meu irmão, é outro paradigma, é uma coisa linda, fenomenal e fantástica. Olha, você foi escolhido para ser esse grande homem, essa grande mulher de Deus, para orar para os enfermos, para expulsar os demônios, para ganhar almas e cuidar bem delas. Nós pastores também temos que estar fazendo isso, porque nós também somos ovelhas de Jesus. Mas nosso papel como pastor não é fazer o ministério, mas sim equipar vocês para que vocês possam fazer o ministério. Que coisa fenomenal. Então é uma revolução, é outro paradigma. É outro paradigma. E eu vou te falar, nesses últimos dias antes de Jesus voltar, vai ser esta realidade que vai expandir, explodir e vai cobrir a face da terra com homens e mulheres poderosamente sendo usadas por Deus para a glória de Jesus. E olha a visão de Deus. Olha a penúltima estrela aqui antes da página, perto do final da página 57, antes de desenvolver confiança e relacionamento. A penúltima estrela antes disso fala assim: devemos seguir o conselho de Paulo quando descreve seu próprio ministério nesses termos: a Cristo nós anunciamos, advertindo a todo homem, diga todo homem, e ensinando a todo homem, diga todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos o quê? Todo homem perfeito em Cristo. Olha como ele fica falando, todo homem, todo, sabe por quê? Porque Deus é interessado em cada um, em aperfeiçoar cada um, em que cada um chegue à maturidade. Imagina que se fosse só por campanhas de bênção, como seria possível de ajudar cada um se tornar maduro espiritualmente? Não tem jeito, é através do discipulado, é através do corpo a corpo, é através de um trabalho sério, profundo. Mas a Bíblia fala que antes de Jesus voltar, vai ser esse tipo de igreja que Jesus vem buscar, uma igreja sem mancha, sem ruga, uma igreja poderosa, aperfeiçoada no discipulado. Abra sua Bíblia também para o livro de Atos capítulo 20 e anota esse texto na sua Bíblia, aliás na sua folha aí, porque esse texto não está aqui. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, olha só esse texto aqui poderoso. O apóstolo Paulo está falando com os pastores lá da igreja de Éfeso, e olha o que ele diz para eles. Atos capítulo 20, vou mostrar 2 versículos aqui para vocês. Primeiro é o versículo 20, Atos 20, 20, que diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também o que, irmãos? De casa em casa, diga, de casa em casa. Olha, a visão de Deus sempre foi isso: culto público, grande culto, mas também de casa em casa, nas casas, diga, nas casas. Agora outro versículo, Atos capítulo 20, aí no mesmo capítulo, mas versículo 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Olha como o apóstolo Paulo praticava o discipulado um a um. A cada um eu admoestei. Por 3 anos ele investiu. Por isso que a igreja de Éfeso, diz a história da igreja, essa igreja que ele está se referindo, que é a igreja de Éfeso, ela se tornou uma das maiores igrejas do mundo na época. Porque o apóstolo Paulo ficou lá 3 anos, dia e noite, discipulando um a um as pessoas, investindo a cada um. O negócio foi forte. E como que ele fazia isso? Publicamente, nos cultos e de casa em casa, nas casas, nas células. É uma coisa muito forte, é muito lindo. Glória a Deus.
Aí o próximo parágrafo diz o seguinte: advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria. Este é o caminho que Paulo seguiu para pôr os santos em forma. Em linguajar ainda mais moderno, os líderes são como personal trainers daqueles que estão combatendo o bom combate, para a glória do Senhor Jesus. Agora, página 58. Esperar e promover multiplicação espiritual. O Ministério de Células deve treinar o maior número possível de líderes como preparação para as futuras multiplicação das células. Cada célula não pode ter apenas um auxiliar, mas vários. Diga, cada célula não pode ter só um auxiliar. Você sabia que não é para a célula ter um auxiliar principal? É para ter vários auxiliares. Porque ninguém pode dizer qual que é o principal. Nós vamos ver qual vai ser o principal na medida que eles vão desenvolvendo, crescendo, na medida que eles vão cumprindo com o trilho de liderança, as qualificações para ser líder de célula, na medida que eles vão ganhando almas e cuidando bem delas, na medida que eles vão trazendo as almas para a célula, na medida que eles vão levando para a igreja, vamos ver, na medida que eles vão fazendo os cursos, vamos ver quem vai ser o próximo líder. Mas nós não devemos desde o começo falar, esse aqui vai ser o principal. Os outros vão relaxar, ficar esperando, ele vai ser o principal, eu não tenho vez por enquanto. Não é assim não, todo mundo pode ser auxiliar, todo mundo pode ser líder de célula na próxima multiplicação, porque pode multiplicar em 6, em 7, tá certo? O ideal é que cada membro da célula seja um auxiliar. No momento da multiplicação ou fundação de novas células, alguns ou todos estarão preparados para desempenhar a nobre função de cuidar dos irmãos, liderá-los para a maturidade. Foi o que eu vi agora, esses dias atrás. Eu estava lá na multiplicação da célula do nosso querido irmão Marcílio. Eu fiquei tão feliz. Sabe por quê? Ele tinha minuciosamente preparado muito antes. A célula dele não é para multiplicar de 6 em 6 meses. Ela multiplicou só depois de 9 meses. Só que ela multiplicou em 4. Então ela já ficou bem na frente até do tempo necessário. Porque ela multiplicou muito mais, né, do que o alvo, né? Porque em 6 meses ia para multiplicar em 2, mas em 9 ele multiplicou em 4. Mas como que ele fez isso? Veja bem, ele foi preparando os líderes. Aí quando chegou o dia da festa, cada um estava tudo preparado com sua equipe, né? Quem ia ser o diácono da célula, quem ia ser o intercessor da célula, quem ia ser o secretário da célula. Para cada um ele deu um presente muito especial, né? Para o diácono da célula teve uma cesta, então tinha 4 cestas lá, né? Para o secretário deu um tipo de coisa que secretário usa, eu acho que era pasta e tudo para colocar os envelopes, aquelas coisas todas, né? Os envelopes do relatório, da oferta. Para o intercessor deu algum tipo de ferramenta lá para orar. Enfim, muito bonito, muito criativo, muito bonito. E muito bem preparado e orado, e preparado no diálogo, conversando, preparando essas pessoas para essa grande multiplicação. Então isso aí é um bom exemplo para todos nós, para a glória do Senhor Jesus. Página 59 fala sobre ser flexível e criativo, é muito bom. Fala sobre capacitar o povo de Deus. Lá no final da página 59, um bom líder de célula sempre prepara a sua substituição no trabalho. Ele sabe que a célula vai se multiplicar, sabe que ele vai se tornar um supervisor e que não estará mais tão próximo, presente em cada reunião das células, por ele geradas. Por isso que ele prepara os líderes. Tem uma frase que eu falo há muitos anos, eu já venho falando essa frase há muitos anos lá em Santarém. A frase é o seguinte: quem não prepara para o futuro pega de surpresa. Vamos dizer isso? Quem não prepara para o futuro pega de surpresa. Se você não ir preparando os líderes desde o começo, a célula fica grande e você não tem líderes para multiplicar aquela célula. Mas se você estiver trabalhando com líderes desde o começo, a célula fica grande e você multiplica em 4. Mas não multiplica de uma forma meio forçada, com líderes meio capenga, mas líderes bem preparados, que você preparou para a glória do Senhor Jesus. Lição 6, página 61.
atitudes funcionais para líderes vencedores. Agora, essa sessão, até a página 65, é baseada e adaptada do material do Joe Comeski, largamente divulgado. Joe Comeski é um amigo muito precioso e muito, realmente, abençoado por Deus na área de células. Ele entende muito mesmo. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês lessem aquela primeira estrela comigo, debaixo daquele tema: bons líderes têm boas estratégias. Vamos ler em voz alta, todos juntos. Muitos se sentem mais motivados a orar em vigílias. Programe vigílias eventuais para sua célula. Façam caminhadas de oração ao redor do quarteirão. Convide a célula toda para as vigílias e vigilhões que acontecem na igreja. Essa área de oração é tão importante. Você tem que, como um bom líder de célula, garantir que existe muita oração acontecendo. Pode ser oração bem criativa, oração evangelística, oração pelas necessidades das pessoas. Mas, irmãos, a Bíblia mesmo fala: não tendes porque não pedis. A Bíblia mesmo fala, vez após vez, como Colossenses capítulo 4, versículo 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Enfim, a Bíblia está cheia de advertências como nós devemos orar, e orar muito. Então, como bom líder de célula, você tem que saber implementar muita oração na sua célula. Nós demos o exemplo aqui recentemente daquelas muitas células lá do bairro Popular, que estão debaixo da cobertura do pastor Ivaldo, e como um irmão, até o irmão James, que deu testemunho aqui, como tantos lá estão orando, tendo reuniões de oração, que cada célula tem 2 reuniões de oração por semana. Na mesma noite, os homens reúnem numa casa, as mulheres em outra casa, e vão mudando de casa em casa, toda semana numa casa diferente, orando e orando muito. Isso é muito bonito, muito lindo mesmo. Tem uma célula lá em Santarém, que estava num bairro tradicional da cidade, um bairro assim, da religião tradicional, muito antigo. Santarém é uma cidade mais antiga do que Fortaleza. E lá nesse bairro, a irmã da igreja que morava lá, ela tinha uma célula na casa dela. Só que eles até conseguiam ganhar almas para Jesus, mas não daquele quarteirão. As pessoas vinham de outros lugares para aquela célula. E eles começaram a entrar em crise, porque não conseguimos ganhar ninguém, nenhum vizinho aqui, e ninguém desse quarteirão. Como eu disse, era um quarteirão assim de pessoas bem tradicionais da cidade, da religião tradicional, e bem antigas da cidade. Mas claro, muitos deles talvez não tinham compromisso nenhum com Deus, e tinham que se converter, tinham que ter um encontro com Jesus. Mas não estavam conseguindo ganhar nenhum deles para Jesus. Sabe o que eles fizeram, os irmãos? Falaram: olha, vamos reunir toda manhã aqui, às 5:30 da manhã, de 5:30 às 6, eles reuniam, e silenciosamente, sem fazer barulho, o grupo de irmãos, talvez 10 deles, caminhavam ao redor do quarteirão e oravam silenciosamente, só orando, decretando salvação. A Bíblia fala: os pecados que vós perdoardes serão perdoados, decretando perdão, decretando salvação. A Bíblia fala que nós temos autoridade no mundo espiritual, irmãos. A Bíblia mostra que nós temos muito mais autoridade do que você imagina, porque Deus deu autoridade para a igreja de Jesus. E eles foram decretando a salvação e caminhando ao redor do quarteirão. Sabe o que aconteceu, queridos? Eles fizeram isso por uma semana. A célula reunia, se não me engano, na quarta noite. Então na quinta de manhã fizeram isso. Foram por uma semana. Na próxima reunião da célula, pelo que eu entendo, se eu estou lembrado da história corretamente, na próxima reunião da célula, eles estavam lá reunidos, quando uma senhora apareceu lá e falou assim: vocês estão estudando a Bíblia aqui? É? Sim. Eu posso participar? Pode. Aí no final,
daquela reunião, ela entregou a vida a Jesus. E a senhora, por sinal, mora onde? Eu moro aqui nesse quarteirão. Olha só, uma semana de caminhada de oração, o efeito que fez no mundo espiritual de amolecer o coração das pessoas. Então, caminhadas de oração são muito poderosas para a glória de Jesus. Tá bem? Use o batismo de cada novo membro como pretexto para uma festa de testemunho para a família dele. Convide todos os parentes e amigos. Procure criar um ambiente descontraído e alegre na sua célula. Grupos onde a descontração e a alegria multiplicam mais facilmente do que grupos formais. Não, irmão, não tem um grupo tudo formal não. Tem que ser bem descontraído, cheio de alegria. Amém? Faça um cartão convite personalizado de sua célula. Dê uma quantidade para cada membro e peça-lhes que os distribuam entre os seus próprios amigos. Irmãos, eu já vi cada cartão convite bonito aqui dos membros aqui dessa igreja, de células maravilhosas, cartão convite da célula. Dê um nome para sua célula, que seja um nome significativo, agradável e do qual os membros vão se lembrar facilmente. Devem saber o significado e primar para que ele tenha tudo a ver com o crescimento e desempenho do grupo todo. Programe para que todo o seu grupo vá com uma mesma camiseta na celebração do domingo. Não todo domingo, viu, irmãos? Mas em vez em quando faça uma loucura dessa, né? Boa loucura santa que eu estou dizendo, né? Todo mundo vai com a mesma camiseta na celebração do domingo. Isso cria uma identidade na própria célula e um senso de grupo unido. Os próprios membros podem discutir a arte, os dizeres, a cor, etc. O pastor Rony estava me falando que a célula do irmão Hermes, o irmão Hermes é o empresário aqui dessa igreja, que a célula dele, eles todos vêm eu acho que é para o culto das 10 horas da manhã. Aí eles vêm, sentam juntos aqui na igreja, e depois do culto, lá para meio-dia, né, quando termina o culto, eles saem juntos para almoçar em algum lugar, todo mundo junto. Que maravilha, que legal. E a célula dele está crescendo, multiplicando, está sendo um sucesso. Para a glória de Jesus. Orar diariamente pelos membros das suas células transforma o seu relacionamento com eles. Eles o reconhecerão e seguirão sua liderança espontaneamente. É impressionante, irmãos. Quando você está orando todo dia para os membros da sua célula, e você chega para um deles, dá um abraço e fala assim, ó, todo dia eu oro por você, viu, querido? Aquilo dá um impacto, é uma bênção. Viu? E eu te desafio, todo dia ajoelha com a lista na sua frente e ora um por um. E quando você chega e fala, ó, todo dia eu oro por você, viu? A paz, aquilo é uma força, porque ele sabe o poder das orações. E é muito maravilhoso mesmo, é muito poderoso isso. Glória a Deus. Se você orar diariamente pelos membros da sua célula, você sentirá o seu próprio coração cheio de amor e paciência por eles. Olha na página 62. Nada de centralização. Nada de centralização. Agora escuta bem. Nessas próximas 4 estrelas aí, debaixo desse subponto, nada de centralização. Todo mundo viu onde eu estou falando? Página 62? Tá. Vocês vão dividir em grupinhos de 3 a 5 pessoas. E vocês vão ler cada um dessas 4 estrelas. Primeiro lê uma estrela, aí comenta. Aí outra pessoa lê outra estrela, outra pessoa comenta. E assim por diante. Quero que vocês, porque isso aqui é muito, muito bom, irmãos. Eu estava estudando isso, eu falei, mas que coisa fenomenal. Então, grupinhos agora de 3 a 5 pessoas, só pouquinhos minutos, tá? Poucos minutos aí, vamos estudar rapidamente essa parte aí. Nada de centralização, essas 4 estrelas aí, tá bem? Na página 62, você vai ver lá, o cuidado com as reuniões. Vamos ler aquela primeira estrela debaixo dessa frase, o cuidado com as reuniões. Vamos ler todo mundo junto em voz alta. Prepare com cuidado e antecedência a reunião da célula. Lembre-se que pessoas vêm de longe para ouvir a palavra e precisam ser alimentadas. Se for somente para ouvir alguém lendo a folha de estudos, ele poderá pegá-la na reunião do Tadel ou baixá-la da internet e estudá-la sozinho. Agora, queridos,
nós encorajamos você para usar somente CD no louvor da célula. Não é que é proibido ter um violão em vez em quando, mas quando você começa a ter um monte de instrumentos, ou um cara que toca muito bem violão, o que acontece? Isso vai inibir a próxima célula de multiplicar. Até, eu não tenho ninguém para tocar o violão, então é melhor não multiplicar por enquanto, porque não tem pessoa para tocar violão na próxima célula que vai multiplicar. Daí você vai empatando o crescimento, a multiplicação e gerar novos líderes por falta de ter mais tocadores de violão. Então, por isso que normalmente o ideal sugerido é você usar um CD, porque todo mundo tem um CD player, todo mundo pode aprender como dirigir o louvor com acompanhamento de um CD, né? É bem mais fácil e bem mais multiplicável. Tudo que for difícil para reproduzir poderá empatar suas multiplicações. Então tenha cuidado com isso. Olha só, você nunca poderá levar os outros a níveis que você mesmo não atingiu. Antes de ministrar ao grupo, ministre a Deus. Tudo que Deus faz, Ele o faz pela palavra e pelo Espírito. Isso é tudo que você precisa na célula. Uma palavra viva e apaixonada, e a unção fresca do Espírito. Agora lembre-se, acima de tudo, você é facilitador. Não é para você chegar lá e dar uma pregação, nem é para você dar lá um estudo profundo. É para você estimular todos a falarem. Todo cristão, para crescer, tem que ouvir e tem que falar. Tem que dar e tem que receber. Culto de celebração é um lugar para receber a palavra, é um lugar para ouvir. Mas lá na célula, não é um lugar tanto para ouvir, é um lugar para falar, é um lugar para dar. Então você estimula todo mundo, não força ninguém, mas dê liberdade, porque na medida que ele vai falando, na medida que ele vai compartilhando, na medida que ele também vai compartilhando, aquele membro da célula vai crescer. Que tem certos crescimentos que só acontecem através do falar da boca da própria pessoa. É impressionante isso. Muito bem. Ao compartilhar na célula, sempre fala de coisas práticas que podem ser úteis no dia a dia. Fuja das doutrinas estéreis e de teologias mortas. Não precisa ficar discutindo quem será a besta do Apocalipse, quem foi a mulher de Caim, se Adão tinha um umbigo e coisas do gênero. Tá certo? Tá certo, irmãos queridos? Então, permita que o fogo de Deus incendeie a sua vida. Deixe o seu coração queimar e as pessoas irão para ali viver pegando fogo. Seja um incendiário na sua célula. Quando as pessoas ouvem, elas podem estar ou não interessadas, mas quando elas falam, isso que eu acabei de dizer, né? Elas se interessam. Use e abuse do quebra-gelo. Não aceite ninguém calado na célula. Agora, se não aceite ninguém calado da célula, não quer dizer que é para você forçá-los a falar. Às vezes tem um visitante que prefere ficar calado. Deixe ele à vontade, e não deve se sentir constrangido a ter que falar. Ele deve falar só espontaneamente. Agora, no período de louvor, escuta bem, providencie folhas com a letra dos cânticos, para ajudar aqueles que não sabem as letras de cor. Providencie folhas com letras de cânticos, irmãos. Tem muitos louvores lindos, mas se a pessoa não tiver a letra lá na frente dela, como que ela vai poder cantar? Tá certo? O líder da célula, um pastor de verdade. Líderes de célula eficazes procuram conhecer cada pessoa que entra na célula. Ele dá atenção a todos, indistintamente, e não se limita só aos de seu relacionamento. Eu estava visitando uma certa igreja num certo país, e aquela igreja não estava conseguindo crescer tanto, e eu logo percebi que uma das coisas que o pastor e a pastora, o pastor e a esposa tinham que fazer, era dar mais atenção para todo mundo, aquele carinho maior, aquele aconchego maior. Não tinha uma igreja grande, mas a pequeno como era, mesmo assim, tinham que ser mais aconchegados. E eu pensei, poxa, eu acho que eu já vi uma das razões porque não cresce, não tem crescido muito. Porque tinham que dar mais atenção, tinham que dar mais carinho. Cuidado. Na célula, viu? Você que é líder, você tem que ser coração de mãe, tem que estar com olho de águia, garantindo que está todo mundo sendo bem cuidado, não pode favorecer um acima do outro, tem que ter aquele carinho. O bom líder de célula visita, aconselha e ora pelo rebanho doente. O líder que se vê como um pastor terá muitas ovelhas que se multiplicam.
Lá, a penúltima estrela dessa parte aí fala: reconheça os membros da sua célula, elogie-os e mostre-lhes o quanto são importantes para a igreja como um todo. Fazendo isso, você os estará motivando para o avanço da célula. Agora aqui tem várias atitudes também diante do fracasso. Na página 64 fala algo muito importante: nada de independência. Preste contas. Você tem preenchido regularmente o relatório da sua célula, que é num envelopezinho? E quanto às reuniões de discipulado, você é assíduo? Um líder dependente está fora da visão geral das células e do reino de Deus. Muito bem. Agora, ao planejar algo maior na sua célula, preste atenção que eu vou dizer aqui, como um retiro, mudança de local da reunião, ou multiplicação propriamente dita, comunique com antecedência e decida junto com seus supervisores, tá? Não vai tentar programar uma coisa sem, viu, líder de célula, sem falar com seus supervisores, seus líderes. Ninguém vai poder ser líder de célula só porque o líder de célula disse: ah, você está pronto para ser líder, eu já vou multiplicar. Não, não é assim. Então, eu pego aquela lista de nomes, aí eu vou trazer aqui para a secretaria da igreja. E falo aqui para a secretaria da igreja: tudo bem, checa aí se são dizimistas fiéis. Se já estão sendo dizimistas fiéis. Porque nós sabemos que ninguém vai poder ser líder de célula que não for dizimista fiel. Imagina eu confiar ovelhas na mão de um ladrão. A Bíblia fala que quem não é dizimista é ladrão, não é mesmo? Então eu não vou confiar ovelhas na mão de alguém que não tem visão, compromisso de vestir a camisa da igreja, de amar, de dar sua vida, de ser um dizimista fiel. Checa os livros da igreja, vê se ele é dizimista fiel. Segunda coisa, vamos checar se já completou os 4 cursos, as 4 disciplinas do curso de fundamentos. Quais são as 4 disciplinas? Curso de membresia, classe da nova criatura, família cristã e de fazer discípulos. Tá, aí só tem mais uma coisa para a gente checar aqui na secretaria. Checa na secretaria da Escola Ministerial Paz se a pessoa completou o TLC que nós estamos dando agora, porque esse TLC vai continuar sempre sendo dado constantemente paralelo ao Tadel na sala lá atrás em DVD. Está entendendo? Então checa se ela completou também o TLC. Muito bem? Então, aí e somente aí que ela será aprovada para ser líder de célula. Por quê? Mas não é somente isso não. Vai ter outras qualificações que nós vamos perguntar, mas essas nós vamos perguntar para o pastor de rede. Você tem certeza que essa pessoa está dando bom testemunho de vida cristã? Tem certeza que essa pessoa é uma pessoa séria com Deus? Ela tem uma família que está cada vez mais exemplar? Ela está realmente sendo um cristão sério? Você está acompanhando? Tem certeza, pastor de rede? Sim, eu e meus líderes, nós estamos garantindo essas outras qualificações também, etc, etc, etc. Aí pronto, então é aprovado para aquela pessoa se tornar um líder de célula. Por quê, irmãos? Vou te falar uma coisa. Deus quer que todos possam liderar célula, possam ser fiéis, possam ser dedicados. Mas, como que a Bíblia fala? Olha o que a Bíblia diz. Alguém aspira ao episcopado, em outras palavras, alguém aspira em ser um líder espiritual? O que ele diz? Excelente obra almeja. Parabéns! Você está de parabéns, excelente obra almeja. Deus quer. Está faltando obreiros, a Bíblia fala, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então Deus até nos manda orar para que Deus envie mais trabalhadores. Mas escuta bem, qual é a próxima frase que ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 3? Quando ele fala excelente obra almeja, aí ele fala: é necessário, portanto, que o bispo, ou líder espiritual, porque bispo quer dizer supervisor no grego, supervisor de vidas espirituais, o líder espiritual, é necessário que o líder espiritual que seja irrepreensível. Ele tem que ser modelo do rebanho, ele tem que ser exemplar. Não pode ser alguém que fala assim: ah, eu me esforço, né, para
para orar, mas muitas vezes nem tiro muito tempo com Deus. Não pode ser alguém assim. Não pode ser que fala, eu me esforço a ser fiel no dízimo, mas muitas vezes não dou conta. Não pode ser alguém assim ainda. Esse pode ser até um membro maravilhoso, mas líder não, porque não é modelo ainda, não é exemplo ainda. Então quer ser um líder, tem que ser exemplo para a glória do Senhor Jesus. Comunique com antecedência e decida junto com seus supervisores qualquer outro tipo de retiro que você queira fazer. Por exemplo, no domingo, em geral, nós não permitimos as células para programarem um retiro no domingo. Nós não permitimos. Feriados sim, outros dias da semana sim, mas no domingo não. Sabe por quê? Porque às vezes o líder de célula está aqui. E ele fala, ó irmãos, domingo que vem, todo mundo vai almoçar lá na Praia do Futuro, aí nós vamos ter uma comunhão lá, tem uma barraca de um irmão aí da igreja, e nós todo mundo ficar tomando banho lá na praia, e tendo comunhão a tarde toda, até ficar escuro, aí vamos fazer uma fogueira lá, e assar cachorro quente, aleluia, hot dog. Olha, deixa eu falar uma coisa, muito bonito, isso é muito lindo, só que no domingo não faça não, no sábado, pode fazer no sábado, se não tiver jovem no meio, porque jovem e adolescente deve estar aqui sábado à noite, amém? Mas pode ser no feriado, nós até separamos feriado, tem até um feriado separado aí no nosso calendário, para as células poderem fazer coisas assim. Nós sempre gostamos de ter 2 ou 3 feriados por ano, se for possível, ou para a célula, ou para o setor, ou para a rede, esses feriados durante o ano para essas coisas. Agora no domingo não, sabe por quê? Porque aí tem alguns irmãos, acordei tarde, acordei era 10 horas, até eu tirar as minhocas dos olhos e tomar café, já eram 11, não deu mais para ir para o culto, então vim direto aqui para a praia, aleluia. Aí o que o cara fez? Foi para a comunhão da célula, mas perdeu o principal, que é o culto de celebração, a palavra de Deus. Aí ele está relaxando na vida espiritual. Então a célula, em vez de servir de bênção, serviu num certo sentido de maldição, porque não está congregando, não está recebendo o alimento que ele devia receber no domingo. Por isso que nós não encorajamos, aliás, nem permitimos, não permitimos esses retiros normalmente no domingo. Se uma célula quiser fazer alguma coisa no domingo, ela tem que pegar permissão especial do seu pastor de rede, ele vai trazer para mim o assunto, nós vamos analisar, e não estou falando que nunca existe exceção, podemos talvez até dar exceção, mas tem que ser aprovada por nós com todo o carinho, porque no domingo é protegido para os cultos de celebração, e para a sua família. Agora, sua família, você veio para a célula, você quer sair com outra família, lá para a praia, vai à vontade, que benção. Agora não uma coisa oficial da célula, você está entendendo? Sua família veio para o culto, quer sair com outra família, para ir para a praia, o resto do dia e à noite, e dormir lá, porque segunda-feira é um feriado, você fica por lá, maravilha, faz isso, aleluia. Agora não vai organizar uma coisa oficial da célula no domingo, sem permissão. Agora nós somos muito flexíveis, se planejar bem antes, pegar a permissão e garantir um monte de coisas que nós vamos pedir para garantir, às vezes a gente faz exceção, tá certo? Então as regras têm suas exceções, se for tudo organizado antes, planejado antes, porque nós estamos confiando as ovelhas de Jesus nas suas mãos como líder de célula. Então é uma responsabilidade muito grande. Você não vai fazendo a coisa do jeito que você quiser, não é assim que funciona, com todo o carinho. Você está cuidando das ovelhas de Jesus, e é um privilégio muito grande ser líder de célula. Então com esse privilégio vem grandes responsabilidades. É um grande privilégio, mas também vem grande responsabilidade. Você está cuidando das ovelhas de Jesus. Está bem, querido? Então isso é muito importante lembrar disso. Agora, nunca desista de ninguém. A maioria das pessoas se converte aos poucos, gradualmente. Não desiste se alguém parece retroceder. Crie um ambiente de liberdade e aceitação e a pessoa acabará se firmando. Não permita membros ociosos na célula. Se há alguém assim, desafio a mudar. Se existir, exorte, seja firme e não desista de fazer de cada discípulo o ministro. Só que eu diria, tudo isso, tudo bem, mas com muito jeito, com muito amor e carinho, nada forçado dá certo. Diga, nada forçado dá certo.
Cada discípulo é um projeto em construção, não um modelo acabado. Por isso é normal termos irmãos que ficam desanimados entre nós. Conforte-os e seja sensível às suas dificuldades. Eles logo passarão de desanimados a animadores. Tenha sempre uma palavra de ânimo. Não permita que eles percam a esperança. Creia com eles, transmita empatia, exale coragem revigorante. Os irmãos mais fracos devem ser carregados pelos mais fortes. Os membros devem dar-lhes a mão, passo a passo, amá-los e conduzi-los até que se fortaleçam no Senhor. Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Caro líder, você é um pastor na sua célula. Ame os seus discípulos a ponto de se doar por eles, como fez Jesus. Quem concorda, diga amém. Invista em relacionamentos, enfatize um compartilhamento transparente na célula, tá? Olha a primeira estrela da página 65. Uma pesquisa feita com crentes que estão fora da igreja mostrou que 70% deles saíram da igreja porque sentiam que ninguém se importava com eles. O amor é a chave para ganhar, consolidar e edificar. Vamos dizer isso em voz alta todos juntos. O amor, vamos lá. O amor é a chave para ganhar, consolidar e edificar. Aí essas duas estrelas também são muito boas, mas agora quero que você leia, pulando 2 estrelas, as próximas 3 estrelas comigo em voz alta, bem alto, juntos. Estabeleça, vamos lá. Estabeleça um discipulador para cada novo convertido na sua célula. Ou seja, um irmão ou irmã mais velho para cuidar dele e acompanhá-lo continuamente. Teremos aí uma microcélula MDA. Essa microcélula deve se falar frequentemente pelo telefone e encontrar-se durante a semana ao menos uma vez. Valorize o momento do lanche na sua célula. Ele pode ser a chave para consolidar o visitante. Estimule a célula a ficar em função do visitante nesse momento. Oficialmente, a célula se reúne uma vez por semana, mas a célula em si é um estilo de vida. Os vínculos devem acontecer a semana toda. Sabe o que nós costumamos dizer, irmãos? Presta atenção no que eu vou dizer aqui. A reunião da célula. E olha, isso eu estou falando daquela reunião exemplar. Como que é uma reunião exemplar? A reunião exemplar, vamos só supor que na quinta-feira à noite ou na quarta-feira à noite, ela comece às 7h30, tá? Então, o líder e vários auxiliares chaves estão lá já, desde 7 horas, talvez orando juntos, preparando tudo, as cadeiras estão tudo em lugar, tem talvez uma jarra de água gelada para quem quer tomar água durante a reunião da célula. O lanche está tudo lá na cozinha preparando. As pessoas que foram escaladas para trazer o lanche, está tudo preparado. E está um ambiente gostoso, está um CD tocando música evangélica bem suavezinho, não muito alto. E o líder está aqui. E as primeiras pessoas que vão estacionando o carro, ou chegando de ônibus, ou chegando a pé, ele já está aqui fora do portão, abraçando as pessoas, dando as boas-vindas, abraçando e levando elas para dentro, e a família toda recebendo, acolhendo essas pessoas com amor. Aí 7h30 começa, e enquanto alguém está dirigindo o louvor, um dos líderes está lá ainda recebendo as pessoas com amor e carinho, e o louvor está maravilhoso, e vai ter aquelas 8 coisas indispensáveis na célula, né? Passando a visão, os avisos, a oração para as necessidades, o tempo de compartilhamento da palavra, todas aquelas 8 coisas. Muito bem, tudo isso deve terminar, se for possível, o ideal em 1 hora ou 1h15 no máximo. Então, se começou às 7h30, devia estar terminando que horas? 8h45 no máximo. Às 8h45 ele fala: gente, eu sei que está gostoso demais, todos nós gostaríamos demais, mas semana que vem vai ter mais. Semana que vem vai ter mais. Só que deixa eu falar uma coisa. Vamos ficar em pé, nós vamos encerrar com essa oração. Vamos unir as mãos. E olha, não estou falando para ficar em pé. Irmãos ficando em pé lá atrás. Amém.
Então, tá bem? Presta atenção. Como eu estava dizendo, ele fala, vamos ficar em pé, vamos fazer a roda aqui, segurar nossas mãos. E olha como ele diz, olha um segredo muito grande. Ele fala assim, semana que vem tem mais, porque todo mundo está querendo mais, está terminando muito cedo, 8h45. Semana que vem tem muito mais. Agora, deixa eu te falar uma coisa, ele diz. Se você precisa ir muito, nós vamos estar encerrando com essa oração. Mas, fique pelo menos só para o lanche que vamos servir agora. Fique pelo menos para o lanche. E os que podem ficar mais, apesar de estarmos oficialmente encerrados com essa oração e o lanche, quem quiser ficar mais durante o lanche, fique à vontade. Então um visitante que está apressado, ele fala, foi rápido. Ainda lanchei e saí tudo em pouco tempo. Eu vou ficar voltando, gostei dessa célula. E os membros que querem ficar batendo papo, que querem ficar conversando, ou um visitante que está com muita fome da palavra, que quer ficar fazendo pergunta, os membros vão tudo praticar fator Barnabé com ele, e ficar lá muito mais tempo, ganhando almas, muita comunhão, muito tempo gostoso de evangelismo, naquele lanche. Por quê? Porque terminou cedo. Quando termina tarde demais, irmãos, não tem muito tempo para o lanche, ou senão fica muito tarde. Aí a pessoa fala, é bom, mas termina tarde demais. Para mim ficar toda semana vindo para 4 horas, 3, então fica difícil. Então é um dos segredos para manter as pessoas querer ficar voltando. Curto, legal, muita comunhão, muito lanche. Agora escuta bem. Quando uma célula funciona desse jeito que eu mostrei agora para vocês, com amor e carinho no começo, descontração, quebra-gelo, muita comunhão durante a célula e muita comunhão depois da célula, na hora do lanche. Mesmo quando uma célula funciona assim, vamos supor que reúne na quarta noite, aquela quarta noite mesmo assim, deve ser só 40% da atividade daquela célula naquela semana. Presta atenção. Deve ser só 40% da atividade daquela célula naquela semana. E os outros 60%, pastor Eibe, são outras reuniões que vão ser programadas. Nenhuma outra reunião oficial programada, a não ser em vez em quando uma comunhão, um retiro, uma vigília, em vez em quando, mas não tão frequentemente. Os outros 60%, sabe o que é? É a comunhão entre os irmãos, comendo na casa um do outro, evangelizando juntos, discipulando juntos, orando juntos, fazendo coisas, estando juntos, igual a Bíblia fala, diariamente estavam juntos. Comiam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, comendo juntos. E enquanto isso o Senhor acrescentava dia a dia. Então é essa comunhão que acontece durante a semana que tem que ser estimulada, tem que ser ensinada. Eu e minha esposa, quando nós estávamos numa célula dessa, você lembra, amor? Nós fizemos um alvo todo dia, até se for por telefone, mas tentar de estar com um dos membros da célula todo dia. Então a gente convidava um deles para comer na nossa casa, outro dia a gente convidava um outro casal para ir visitar um outro casal juntamente conosco, fazer uma visita evangelística, uma coisa muito gostosa. Isso foi lá em Santarém, quando nós estávamos aprendendo a visão do purê de batata, que revolucionou a nossa vida. Muito bem, então vamos ficar em pé nesse momento, por favor. Agora é em pé mesmo, viu, irmão? Agora sim, vamos unir as nossas mãos. Minha esposa, vem aqui, meu amor. Esposa muito preciosa, aleluia. Amém. Olha para o seu vizinho e fala assim, impressionante, toda vez que você vem para o Tadel, você fica mais bonito, irmão. Toda vez que vem para o Tadel, você fica mais bonito. Amém que você não vai com aquela camisa verde. Aleluia. Você vê Jesus no seu vizinho, amém?
Irmãos, essa vida com Jesus é divertida, não é verdade? Não é gostoso trabalhar para Jesus? Aleluia. Vamos agora, repita essa confissão de fé. Diga assim comigo: obrigado, Senhor, porque isso é só o começo de muitas vitórias. Eu já vejo a minha célula, a célula que eu lidero, pelos olhos da fé. Eu já vejo essa célula grande, multiplicando, gerando líderes, cuidando bem das pessoas, cada pessoa sendo bem discipulada. Eu já vejo muita descontração, amor, carinho, vitórias, milagres. Eu já vejo a minha célula crescendo e multiplicando, gerando muitas células, vendo muitas vidas sendo transformadas, alcançando fortaleza, quarteirão por quarteirão, transformando vidas, até que toda a fortaleza seja cheia da tua glória, como as águas cobrem o mar. Eu já vejo, em nome de Jesus, e isto é só o começo. Amém e amém. Aleluia.